Olá pessoal, dando continuidade aos trabalhos sobre o metabolismo no exercício, este vídeo irá relatar um pouco sobre a estimativa da utilização de combustível durante o exercício, fatores determinantes da seleção de combustível, intensidade do exercício e seleção de combustível, duração do exercício e seleção de combustível. Meu grupo é composto por Camila Oliveira, Daniel Porto, Flávia Novaes, Gisele Costa e eu, Nádia Araújo. Bem, durante a atividade física, nossos músculos utilizam a energia química dos nutrientes para produzir energia mecânica ou trabalho. Este é um processo bioquímico de grande complexidade que é regulado por vários fatores de natureza enzimática e hormonal. Os nutrientes que se constituem nas principais fontes de energia durante o exercício físico são os carboidratos e as gorduras. Os músculos sempre se utilizam de uma mistura desses dois nutrientes na queima metabólica com oxigênio. E um dos aspectos que geram maiores controvérsias no entendimento desse processo é a relação entre a duração, a intensidade do exercício e o quanto se queima de gordura ou carboidratos. Nos exercícios de maior intensidade, quando a demanda de energia é menos significativa, a gordura predomina como combustível, ou seja, os músculos eles se utilizam de uma mistura mais rica em gordura como fonte de energia. E com o aumento da intensidade, por exemplo, no exercício moderado, a mistura se equilibra entre gordura e carboidratos. Nos exercícios intensos, o carboidrato predomina como fonte de energia. E caso a intensidade se torne muito elevada, o carboidrato pode se tornar o único combustível do exercício. E o que explica esta mudança de combustível utilizado pelos músculos são mecanismos. O prognóstico é que ele possa ter longa duração, né? E sendo assim, os músculos utilizam a fonte de energia que se acumulam em maior quantidade, ou seja, as gorduras. Então, o metabolismo da gordura é mais lento, entretanto, como a demanda de energia é menor, não existe necessidade de uma mobilização mais rápida. Então, na medida que a intensidade de energia vai aumentando na transição do exercício leve para o moderado e deste para o exercício mais intenso, os músculos vão desviando o combustível para o carboidrato, que tem um metabolismo mais rápido, porém apresentam reservas limitadas. Então, este é um dos fatores que limita a duração do exercício intenso. Um dos fatores do treinamento é a progressiva adaptação metabólica dos músculos, aumentando a utilização das gorduras e preservando assim os estoques de carboidrato. Esta adaptação ela possibilita o aumento, a tolerância às corridas de longa duração e melhorar o desempenho. Ela proporciona também um benefício para indivíduos que buscam a redução de gordura corporal em programas para a perda de peso. Dessa forma, observa-se um fenômeno de troca de substratos predominantemente utilizado à medida em que a intensidade do esforço se eleva. Em esforços leves, moderados, os ácidos graxos são substratos preferenciais, enquanto que em intensidades mais altas, acima de 65% de VO2 máximo, fonte de carboidratos, glicogênio e glicose sanguínea tornam-se os substratos principais para a geração de ATP. Então, a razão para essa troca de substratos predominante parece ser o recrutamento das fibras de contração rápida e o aumento dos níveis de adrenalina, níveis elevados desse hormônio, que aumenta a degradação do glicogênio muscular ao estimular o glicogênio fosforilase e aumenta a atividade da via glicolítica.
Então, a estimativa da contribuição dos carboidratos e lipídios no metabolismo energético durante o exercício pode ser obtida pela relação entre o débito de dióxido de carbono e o volume de oxigênio, que é denominada a razão de troca respiratória, ou coeficiente respiratório. O coeficiente respiratório quantifica a quantidade de substratos energéticos, carboidratos, proteínas e lipídios na produção de energia, permitindo a adequação da terapia nutricional do paciente de forma mais precisa. Então, é realizado através da calometria indireta, método que estima o gasto energético a partir das trocas de gases, gás carbônico e oxigênio nos pulmões. Então, tal método se baseia no fato de lipídios e carboidratos diferirem pequena participação dos aminoácidos para a geração de ATP. Então, dessa forma, os valores de coeficiente respiratório vão de 0,70, em que 100% do substrato utilizado seriam os lipídios, e a 1,00, em que 100% do substrato seriam os carboidratos. Um valor de coeficiente respiratório de 0,85 representa a condição na qual lipídios e carboidratos contribuem igualmente para substratos energéticos. Fatores determinantes da seleção de combustível. As proteínas contribuem com menos de 2% do substrato usado durante exercício de duração máxima de 1 hora. O papel das proteínas como fonte de combustível pode se tornar discretamente maior durante exercício prolongado de 3 a 5 horas de duração. Podemos observar que há uma pouca significância da participação das proteínas no fortalecimento de energia em meio a exercício com duração máxima de 1 hora, cerca de menos de 2%. A sua participação começa a aparecer de forma um pouco maior quando há exercício de longa duração, como de 3 a 5 horas, podendo ser de 5 a 10% durante os últimos minutos de exercício. E sendo assim, as proteínas exercem apenas um papel inferior como substrato durante o exercício, enquanto a gordura e o carboidrato são as principais fontes de energia durante a atividade em indivíduos saudáveis, aqueles indivíduos que consomem uma dieta equilibrada. Vários fatores determinam se o substrato primário usado durante o trabalho é gordura ou carboidrato. E esses fatores são a dieta, a intensidade e duração do exercício e o treinamento de resistência. Em relação à dieta, são aquelas dietas ricas em gorduras e pobres em carboidrato que promovem uma alta taxa de metabolismo em gordura. Com relação à intensidade do exercício, o exercício de baixa intensidade usa primariamente gordura como combustível, enquanto o carboidrato constitui uma fonte energética primária durante o exercício de alta intensidade. A seleção do combustível também é influenciada pela duração de exercício. Durante o exercício de baixa intensidade e longa duração, há um aumento progressivo da quantidade de gordura oxidada pelo músculo exercitado. Os indivíduos submetidos ao treinamento de resistência usam mais gorduras e menos carboidrato do que os indivíduos menos condicionados durante os exercícios prolongados realizados na mesma intensidade. Aqui temos um gráfico demonstrando o metabolismo de gordura e carboidrato durante o exercício. Vimos que as gorduras são fonte de energia de combustível primária para os músculos durante o exercício de baixa intensidade, que é o que vale aos 30% demonstrado no gráfico, enquanto os carboidratos são os substratos dominantes durante o exercício de alta intensidade, que é o equivalente aos 70% demonstrado no gráfico. Então, percebemos que na medida que aumenta a intensidade, vai diminuindo a participação de percentual de gordura na produção de energia, na produção de ATP no músculo esquelético, na produção de energia para manter a contração muscular durante o exercício e vai aumentando a participação de carboidratos. Então, a influência da intensidade do exercício sobre a seleção do combustível muscular, vista no gráfico, podemos observar que
Na medida que a intensidade do exercício aumenta, ocorre um aumento progressivo do metabolismo de carboidratos e uma diminuição de metabolismo de gordura. Outro aspecto importante a saber é quais os fatores que controlam a taxa de metabolismo de gordura durante o exercício prolongado. O metabolismo de gorduras ele é regulado pela lipólise. A lipólise é o processo de quebra dessas gorduras e esse mecanismo é ativado quando os níveis de glicose não são suficientes para suprir as necessidades do corpo. Na lipólise, o pâncreas tende a secretar o glucagon, o que vai estimular o fígado e, consequentemente, liberar a glicose no sangue, que é proveniente da quebra do glicogênio. Além disso, o glucagon ele estimula a metabolização de triglicerídeos que estão armazenados no tecido adiposo, fazendo com que ocorra a liberação dos ácidos graxos e glicerol, onde os ácidos graxos serão usados como fonte de energia e o glicerol vai ser transformado em glicose, em que parte o glicerol é liberado no sangue e a outra parte vai atuar na reposição do glicogênio hepático. Por exemplo, durante o exercício de baixa intensidade e prolongado, os níveis de adrenalina no sangue aumentam, o que leva à atividade de lipases, que são as enzimas que quebram os ácidos graxos livres e o glicerol, e assim promovendo a lipólise, né? E esse aumento da lipólise leva ao aumento dos níveis sanguíneos e musculares de AGL, que são os ácidos graxos livres, além de promover o metabolismo das gorduras. É importante destacar também que, de modo geral, a lipólise é um processo lento e o aumento do metabolismo de gorduras ocorre somente vários minutos de exercício, o que nós vamos observar no gráfico. Nesse gráfico ocorre exatamente o contrário do primeiro. Ao decorrer de que o tempo aumenta, a participação de gorduras aumenta e a participação de carboidratos diminui. Então, se eu fizer nos primeiros minutos de exercício, até que o ajuste, a mobilização de gordura no tecido adiposo, corrente sanguínea, fazer ele chegar até o músculo, entrar no músculo e começar a ser metabolizado dentro da mitocôndria, tem um tempo para estabilizar também o fluxo sanguíneo muscular. E como o glicogênio aqui está prontamente disponível dentro do músculo esquelético, o músculo está captando a glicose sanguínea. Eu já tenho ele prontamente disponível e aí ele passa a ser, nos minutos iniciais do exercício, bem predominante. No entanto, à medida que o tempo vai passando, eu vou diminuindo a participação percentual dos carboidratos e aumentando a participação percentual de gorduras no metabolismo durante o exercício. Então, por isso que a gente precisa aumentar o percentual de participação das gorduras, até porque as gorduras são uma fonte praticamente inesgotável, enquanto que o glicogênio muscular aqui e a glicose sanguínea esgotam de forma muito mais rápida, porque também, né, a capacidade de armazenamento do glicogênio em relação à gordura é muito menor. Só a gente pensar o quanto que a gente tem de gordura corporal e o quanto que a gente tem aqui de glicogênio muscular. Nesse próximo gráfico, ele ilustra a taxa de metabolismo de gorduras durante o exercício realizado a intensidades variáveis em um indivíduo não treinado. Podemos observar que, comparando o exercício com a intensidade a 20, 50, 80 e 100 do volume de O2 máximo, a maior quantidade absoluta de gordura foi metabolizada a 50%. Dessa forma, ao traçar um programa de exercícios para emagrecer, é importante considerar a taxa total de gasto energético e o percentual de energia do metabolismo de gorduras. Por exemplo, durante o exercício a 20% do volume de O2 máximo,
estima-se cerca de 60% da energia total gasta seria de gordura. Em comparação, durante o exercício a 50%, cerca de 40% da energia total gasta seria obtida da gordura. Mesmo assim, como a taxa total de gasto energético é 2,5 maior a 50% do volume de O2 máximo do que a 20%, a quantidade absoluta de gordura metabolizada é 33% maior durante o exercício realizado a 50% do volume de O2 máximo. Podemos concluir dessa forma que existe uma intensidade ótima de exercícios para o uso de gorduras como fonte de combustível e que essa intensidade depende do percentual de energia derivada das gorduras e da taxa total de gasto energético. Por fim, em nome da equipe, gostaria de agradecer a atenção de todos até aqui e desde já nosso muito obrigada.